Então, tem uma importância enorme. Cada vez mais existem mais informações de detecções terminais do caso de câncer de próstata. Então, é cada vez mais importante estudar essa questão. Bom, vamos ver se já damos início, se as pessoas já estão. Bom, temos já várias pessoas. Então, se vocês quiserem começar, nós estamos prontos. Vocês estão prontas? Começamos? Sim, ótimo. Bom, Jefferson. Lembrando que essas apresentações ficam gravadas no website do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Esta semana, o Jefferson fez um inventário das reuniões já incluídas no website. Nós temos 120 reuniões gravadas desde 2014. É um contenido muito, muito importante, ¿no? Entonces, nos 2 últimos años estamos gravando. Nos 2 últimos anos estamos gravando em português e espanhol, cada reunião. Então, o acesso para os países da América Latina, América, fica mais fácil, mais acessível. Porque nós sabemos que é um desafio muito grande a disseminação da informação em outras línguas. Então, termos a oportunidade da tradução e gravação em 2 línguas diferentes é muito interessante para a disseminação da informação de qualidade na América Latina. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Florência Nefa, urologista, que tem uma ativa atividade no grupo, e Adriana Tabage, que é uma amiga de muitos anos, diretora do grupo colaborativo uruguaio, também trabalha com o Banco Tumores. E também é um prazer enorme poder ter uma conversa com 2 amigas e profissionais competentes hoje para o nosso grupo de estudos de tumores hereditários. Então, se vocês querem fazer uma apresentação pessoal, por favor. Adriana e Florência. Lembrando que, se quiserem ouvir a apresentação em espanhol ou em português, existe a opção de tradução, como vocês quiserem ouvir a tradução, a língua que vocês preferirem. Então, Adriana, Florência, por favor, é uma apresentação muito informal, as pessoas podem fazer perguntas, interagir, discutir, ou trocar ideias a qualquer momento, então, por favor. Obrigado. Bom, Benedito, muito obrigado, Karen, muito obrigado pelo convite, pela coordenação. Eu sou Adriana Dregacha, sou urologista médica e trabalho no Grupo Colaborativo Uruguaio desde o ano 1996, registrando, analisando, estudando e aconselhando, recomendando, indicando pessoas com câncer hereditário. No dia de hoje, vamos tocar 2 assuntos. Vamos mencionar a análise genética do câncer de próstata em primeira instância, com Florência Nefa, que está comigo, vai se apresentar. Posteriormente, teremos um momento para perguntas e, posteriormente, vamos apresentar um caso clínico interessante em uma forma interativa. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar aqui vocês com a Florência. Boa tarde. Muito obrigado, Karen, Benedito. Estamos longe, mas esse tipo de instância nos aproxima muito. Estamos muito gratas em estar aqui. Eu sou Florência Nefa, sou médica, urologista, trabalho fazendo assessoria do risco para câncer hereditário
aqui na cidade de Montevideo, junto à professora Adriana Elavache e outra equipe de colegas, desde faz uns 14 anos, mais ou menos. Vamos falar hoje a respeito à análise genética do câncer de próstata. Acho que é um tema que está cada vez mais em voga, como o Benedito mencionou, é uma questão que está muito em moda, muito na moda e existe tem muitas arestas e é muito ampla, muitas coisas, muita informação, mas também temos muitos caminhos por ser percorridos. Às vezes nos sentimos um pouco cheios, lotados de tanta informação que recebemos, ou saturados, muitas vezes contraditórias, às vezes percebemos que falta algum detalhe, mas para terminar de entender, e vamos tentar dar uma panorama geral, vamos começar com alguns aspectos do câncer de próstata metastásico, depois vamos reduzir cada vez mais ao câncer de próstata localizado e, posteriormente, especificamente, o que podemos fazer, que temos consultas de assessoria de risco para câncer hereditário com nossos pacientes, para direcionar seus clínicas, seus segmentos, seus tratamentos, para ajudar a direcionar essas estratégias de risco. No grupo colaborador uruguaio, como a doutora Della Valle, iniciamos no início de 1996 com digestivos, depois ampliamos cada vez mais a tomates ginecológicos. Temos um capítulo de miscelânea, começamos com sarcomas, tumores de tiroides e, a partir do ano passado, começamos uma nova policlínica específica para aqueles tumores da esfera urológica. Dentro dos tumores da esfera urológica que iniciou recentemente, começamos sobretudo com câncer de rins e cada vez estão mais chegando pacientes relacionados com o câncer de próstata. Não são famílias que vêm por câncer de mamas ou ovários. São homens que vêm a se consultar com câncer de próstata especificamente. Pensando também um pouco em relação naquelas em todos os registros que agora que câncer de próstata está mais na moda, todo o nosso registro. Que tipo de alterações genéticas temos diagnosticadas e hoje estão impactando as recomendações que temos que fazer para os homens daquelas famílias diagnosticadas que quizás, talvez porque vieram por mama, ovário ou síndrome de Lynch. Temos pontualmente referente a mutações que têm relação com câncer de próstata, 61 famílias portadoras de alterações de uma variante patogênica do RNCA2, 36 com uma variante patogênica NCA1, 57 com diagnóstico do síndrome de Lynch, onde 30 têm mutações no gene MLH1 e 33 famílias com algum gene alterado relacionado com os genes da homóloga, onde 12 estão mutados em ATM especificamente. Tudo isso reflete nas recomendações que devemos fazer para os homens dessas famílias relacionadas a seu câncer de próstata. Isso aqui nós sabemos hoje no Uruguai, mas isso certamente se estende ao resto da América Latina. Nós, seis homens, sabemos que um vai ser diagnosticado com câncer de próstata, de cada 6. Dos que são diagnosticados com câncer de próstata, temos uma doença que é muito heterogênea. Pode ser indolor, ou pode causar um pronóstico favorável, independente do tratamento, 80% dos casos, e há 20% dos pacientes que sabemos que vai ter muito mal, que pode terminado em função do seu câncer de próstata, que são aqueles metastáticos resistentes que vão progredindo. São situações realmente muito diferentes. Bom, de fato, respeito ao câncer de próstata metastásico, aqueles que vão se transformando em resistente ao tratamento, o que sabemos das suas alterações é que 10% assim, 20% vai trazer mutações somático, 5% vai ter inestabilidade de satélites, que 70% após iniciar a terapia vai ter uma alteração no receptor. Vamos ter 50% de pacientes com a via PTEN-HT alterada e vamos ter 20% de pacientes metastásicos que terão um grau algum alterado trazendo com o retroestômago. Uma vez que foi dito isso, 90% ou mais daqueles pacientes com câncer de próstata resistente aos tratamentos vai ter algum tipo de alteração genética que pode ter um impacto médico relevante. Especificamente, nos concentrando na parte genética das mutações que conhecemos, aproximadamente
essa regra, dos metastásicos, 20% vai ter mutações somáticas, aproximadamente um 10%, um pouco mais das mutações terminais, e uns 5% uma alteração microsatélite. Um microsatélite raia, inestável. Quais são os genes que mais nos interessam ou que estão mais frequentemente alterados? Evidentemente, a RC1, BRCA2 e todo o resto dos genes dentro das recomendações homólogas, e depois temos os genes que estão relacionados com mismatch upera. O que acontece, então, com aqueles pacientes que um câncer de próstata localizado? Temos o mesmo tipo de mutação? Às vezes, sim. O que muda muito é a proporção. E aqui começamos a ver algumas diferenças de critérios e começamos a ver, observar, na minha opinião, existe um pouco de confusão. O que acontece? O câncer de próstata está na moda, mas dentro do câncer de próstata que está na moda, se existe mais a tendência a se estudar os pacientes metastásicos. O que acontece com o câncer de próstata localizado? Quais são as mutações germinais, especificamente em que proporções dentro desses câncer localizado? Então, o bombardeio permanente, cada vez mais de estudos, de pesquisas que têm relação com pacientes, ou sua assinatura genética ou genômica. Existem muitos detalhes a serem considerados nessas pesquisas, que às vezes são perdidas e às vezes geram confusão. Por exemplo, cada vez mais estudos falam de mutações sem fazer a diferença entre mutações terminais e mutações somáticas. Falam que foram estudadas essas alterações genéticas. Como foram estudadas? Que tipo de amostras foram tomadas? Qual foi a tecnologia utilizada? Não existe, não é a mesma coisa, não é comparável e não é possível fazer um cruzamento de dados ou de informações, estudos que não foram feitos com a mesma fonte, digamos. Não podemos fazer, não é a mesma coisa fazer um estudo de somáticas, um estudo com a DNA circulante e estudar isso com parafina, com parafina de biópsia que um alicate de próstata de rescisão completa. Não é a mesma coisa que tem um ano de vida e um taco de parafina que tem 10 anos. Existem tantas variantes que podem influenciar no tipo de mutações que encontramos, e nem todos estudam tudo, além do que. Muitos estudam apenas a recomendação homóloga ou célula no pair, outras estudam tudo. Então, as plataformas de pesquisa, de laboratório, da tecnologia é tão diversa, é tão diferente, e que temos que ter toda essa informação e levar isso em conta para poder tomar um número em acordo ao que é localizado, que condição de nível metastásico. Um estudo que temos somente aqui, que se chama tirar pacientes não por histórico familiar, porque histórico não tirado por histórico familiar, por câncer de próstata localizado por paciente TCJ e do dataset de Nature. Então, o que observaram com esses quase 700 pacientes não selecionados? 4,6% desses com câncer de próstata localizado tinham uma mutação germinal. Depois dessa mutação germinal foi aumentando, e se trabalhou que alcançam 9, 10, outros 11% em prevalência em mutações germinais em pacientes com câncer de próstata localizado. Então, depende aonde seja visto a porcentagem que vai ter. Isso é muito importante levar em consideração, porque citam os pacientes que mais vão ao chegar para nós. Não o metastásico chega mais ao oncólogo. Nós, o que vamos observar são esse tipo de pacientes que têm algum tipo de alteração germinal diagnosticada, e devemos saber que fazer com eles? Que tipo de genes podemos encontrar? Que tipo de mutação? Reação ATM, CDK, PAL e outros genes. Esses são especificamente estudos da recomendação homóloga, que quando vamos estudar, quando vamos ver, por exemplo, outro grupo de pacientes para estudar para a vida do mismatch e do estabilidade do microsatélite. Existem ciências também diferentes, conhecimentos variados, informação para câncer de próstata localizado, 1% da incidência daquelas mutações do mismatch e dos metastásicos até o 12%. Vai em crescimento. Isso muda de acordo com o estudo quando for lido. O que devemos levar em consideração? Nós, não apenas se é somático, germinal, se dentro de terminais de câncer de próstata localizado, a prevalência de mutações e o tipo de gene que foi montado. Por que
o fenótipo, porque o que vamos poder detectar depois para poder fazer especificamente qual é do paciente. O que sabemos hoje? Para o PRCA2, hoje está catalogado como um preditor de mau pronóstico, uma sobrevida em câncer específica menor a um câncer local. Sabemos que se vai mal esse menor sobrevida a câncer específico naqueles pacientes que têm um câncer de próstata resistente à castração metastásica, tem uma sobrevida em metástase menor com tratamento convencional. Existe um estudo proventivo que mostra que impacta negativamente na sobrevida a câncer específica ter uma mutação BRCA2 no câncer de próstata. Qualquer situação, qualquer momento da doença. Além do que é um preditor de resposta, então, isso também é importante considerar e aumenta de 2,8,6 o risco de ter um diagnóstico de câncer de próstata antes dos 65 anos. Isso é muito importante. O que acontece quando considera nos BRCA2 ou BRCA1 também, seu preditor de alto escoleriço, que é um preditor de maior probabilidade de um TT4, de preditor de gânglios positivos, ter metástases no momento do diagnóstico, é um preditor de reporte de o que acontece com os genes relacionados com o mismatch repair quando estão alterados. Bom, para começar, esses pacientes podem ser candidatos à imunoterapia, além do que tem um fenótipo que é mais agressivo. Alguns autores dizem que isso não é assim, que isso não pode ser demonstrado, provado, mas muitos estudos clínicos dizem que um fenótipo mais agressivo e, e uma maior proporção de gânglios positivos. Foi observado também que há uma relação com variantes histológicas diferentes ao que estamos habituados. Mas um padrão cribiforme, intraductal e também diferenciação às células pequenas. Isso é levado a ser considerado, é importante ser considerado. O que acontece com os genes de recomendação homóloga, que não são BRCA1, BRCA2, ainda não sabemos de forma correta, mas o que acontece com um gene específico que aumenta o risco pontual para câncer de próstata, que é OSP13, aumenta, tem uma alteração genética específica que aumenta muito o risco de ter câncer de próstata, mas não está determinado se está relacionado com um tipo de pronóstico ou um diagnóstico mais precoce. Sabe que aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. Existe uma pesquisa importante que tem 3.000 pacientes relacionados que se sabe que estão diagnosticados com a mutação germinal em BRCA1 e 2 e 3.000 homens que são não portadores de mutações em BRCA1 e BRCA2 e estão seguindo ao decorrer dos anos para ver como como fazer um screening mais efetivo para esses pacientes. Como mostrar isso em estudos preliminares, porque ainda não acabou o estudo ímpar, depois de 3 anos de skimming, perceberam que os alunos com a mutação especificamente BRCA2 têm maior incidência de câncer de próstata, uma vez diagnóstico mais cedo e tumores clinicamente significativos, ou seja, mais agressivos. Além do que, perceberam que o valor preditivo positivo em realizar uma biópsia de próstata utilizando o PSA gatilho de 3 e não de 4, que é o que se faz usualmente, é maior ao que ocorre com a população estándar de homens que fazemos uma biópsia com PSA gatilho de 4, que não são portadores de uma mutação germinal, que tem valor preditivo positivo de câncer nessa biópsia, e é menor ao que ocorre quando estuda um portal de aumenta 11% o valor preditivo positivo. Isso pode revelar que os pacientes portadores de uma mutação germinal BRCA2 têm que estudar antes. É importante que seja um gatilho de 3. Isso vai ter um rendimento diagnóstico favorável e positivo, melhor do que estamos acostumados para os pacientes da população geral. O valor preditivo positivo, 25%. Se levamos essa informação à nossa consulta de câncer hereditário, não veremos um pool maior de pacientes metastásicos, pacientes portadores saudáveis ou pacientes muito jovens, que estão imersos numa família a ter mutações genéticas germinais. Também podemos observar pacientes com câncer de próstata localizado. Então, esse tipo de pacientes temos que nos concentrar um pouco mais
para saber o que devemos dizer, levando em consideração toda essa informação. O que dizem nas guias atuais? Realmente, bom, fala muito pouco, né? Essa é a verdade, porque para que as guias tenham recomendação, tem um níveis muito grande, e como falei anteriormente, a heterogeneidade dos diferentes estudos que existem hoje e do baixo N, que não se faz formas a tomar de amostras, estudos, seleções, pacientes, tudo isso é difícil. Então, é o que diz, por exemplo, nas guias as mais atuais, respeito ao câncer de próstata. O único que se refere é que, por exemplo, que os que têm uma mutação BRCA1 ou BRCA2, é importante começar a estudá-los com BCA de base a partir dos 40 anos. E fazem um esclarecimento, usam BRCA1 e BRCA2 a partir dos 40 anos, BCA de base. Não diz que existe que há que ser feito, deve ser feito anual. E não fala de outras ferramentas de clínica, somente PCA e do valor. Nem fala do valor. Esse é um aspecto muito importante, porque não somente especialistas trabalham com prevenção de câncer de próstata. Então, existem dois aspectos que mencionou, e no meu ponto de vista, são fundamentais. Primeiro, a, a, a idade para iniciar o screening. E segundo, que a, de que alguma coisa, algum diagnóstico oncológico em um paciente jovem, comparando com o PSA de um homem da população general. Então, este ponto para mim é crucial, é fundamental para a disseminação para não especialistas, porque para nós que trabalhamos com isso todos os dias, isto está prácticamente em nossa cabeça, não? Pero para el médico generalista que hace la prevención en su clínica, en su ambulatorio y acá en Brasil, en las unidades básicas de salud por todo el país, esta información no es una información disponible y clara. Entonces, tampoco en los exámenes, en los reportes de exámenes de PSA, hay ahí una atención o una dirección para ter mais com direcionamento para haver mais cuidado nos níveis de PSA. Homens que têm predisposição germinal. Bom, temos que trabalhar muito para a disseminação dessa informação. Seguimos com as guias. Então, janeiro de 2022, a última atualização. Antes dos 65 anos, os homens que são portadores de uma mutação germinal, BRCA2, aspec 13, podem ser diagnosticados antes e não precisa aumentar a mortalidade por câncer, por esse câncer de próstata. aspec 13, geral, de modo geral. Estudam a favor, estudos em contra que sejam preditores de um pronóstico. Estudos que diz que não muda a sobrevida. Então, há coisas que são discrepantes. Além disso, fala que aqueles indivíduos com algum tipo de alteração no gene RCA1, ATM ou no mismatch repair não sabe exatamente qual é o melhor momento de iniciar os controles. Não sabe se é 40 anos, 45, se deve mudar ou não, ou se continua a partir dos 50 anos, como qualquer uma da população de modo geral. Então, levando isso em conta, o que a NCCN 2022 diz que, para aqueles portadores de mutações germinais no gene BRCA2, começar anual a partir dos 40 anos. Para o resto das alterações genéticas, é importante tomar uma decisão em conjunto com o paciente. Que tipo de qual é o antecedente familiar para definir com o paciente se começar aos 40 anos é válido ou não, ou quando a começar a ser feito.
O que as guias europeias falam de urologia dizem pontualmente, especificamente, as guias urológicas dizem também de levar em consideração o estudo germinal naqueles pacientes que têm antecedentes familiares, naqueles pacientes jovens ou naqueles pacientes de alto risco ou aqueles pacientes metastásicos. Perfeito. Além disso, a respeito ao screening, é aqueles que falam daqueles homens que têm alteração genética germinais no gene BRCA2 deveriam começar de forma anual, early, controle de PSA a partir dos 40 anos. Os guias são muito parecidos, mas não são exatamente iguais. Isso é o que acontece. Para câncer de próstata, urologicamente falando, a definição de alto risco muda se está na Europa ou se está nos Estados Unidos. Partindo dessa base, existem muitas coisas que são diferentes, que não podem ser sistematizadas. Daí que a parte do meu cérebro entra em curto-circuito. Sabemos tudo isso, sabemos que é muito importante a questão, a importância do câncer de próstata pode ser direcionado a tratamentos que mudem o prognóstico, a sobrevida, que não mais mitigam risco. Nós diagnosticamos essas famílias, esses homens, sabemos que são portadores desse tipo de alteração. E o que temos que fazer? Encontramos guias de NCCN, felizes, ter detectado no patente como alteração em FILA-TM ou no gene inversa 1 ou PALM2. Vamos a guia NCCN e o que diz respeito ao câncer de próstata? Nada, nada, absolutamente nada. Isso já é algo recente. RAT51C, RAT51D, PALM2, combinação homóloga. Eu falo de outros cânceres. Quando tem câncer de próstata, quando tem de pâncreas, quando tem de pele. Não menciona a próstata especificamente. Mais uma vez. CDKN2A, pâncreas, check 2. Fala de câncer de cólon, nada específico sobre o câncer de próstata. Então, posteriormente, eu penso no registro com nossos pacientes homens que estão imersos, nessas famílias com alterações genéticas. É muito difícil ter uma conduta única e saber o que acontecerá e dizer o que vou dizer para eles hoje. Sempre pensamos que é melhor dizer ao paciente que são recomendações em construção, que são ferramentas que vão sendo atualizadas ao longo do passar dos anos. E hoje tentamos ajustar da melhor forma possível as famílias onde tem o próprio paciente e a alteração genética que detectamos. E então, com o passar do tempo, vamos ter mais informação a respeito. O que sabemos hoje? BRCA1 e BRCA2, também pronóstico. A detecção cedo de um câncer, de uma alteração genética, pode ter uma mudança no tratamento, ter um maior risco de morte. Genes da recomendações homólogas estão relacionados ao câncer de próstata em nível germinal e são possíveis vias terapêuticas. E o que estão relacionados ao Bismuth Repair são também linhas terapêuticas, mas também podem estar associadas a maior e a variantes históricas, que também acho muito importante do histórico. Tá? E o que falam as guias? A idade do início do screening para BRCA2 tem que ser anual a partir dos 40 anos. Isso sim, estão realmente concordam. Para BRCA2, há alguns que dizem que tem que começar aos 40. Há que testar a todos os metastásicos que têm alto risco, os que têm antecedentes familiares e aqueles jovens com câncer de próstata e que possa ter um possível tratamento naqueles pacientes metastásicos. Essas são as interrogativas que estão tendo o cérebro dividido entre a genética e a urologia. O que acontece comigo quando quando eu encontro esses pacientes? Eu penso, como será a eficiência dos estudos preditivos em pacientes com alterações germinais? Estudos preditivos, vou me refiro àqueles estudos que têm relação, estudos da moda, né? Tem 4 Quasco, PHI, são pacientes que não são selecionados por antecedentes familiares, que não sabemos o status germinal no momento de iniciar esses ensaios clínicos. Então, os testes que estão à volta, que estão predicindo a probabilidade de ter um câncer de próstata, não estão relacionados com os nossos pacientes de alto risco. Então, devemos ter muito cuidado com o que oferecemos. Qual é o melhor ponto de corte para o PSA nesses pacientes? Talvez para BRCA2 e BRCA1,
acima, principalmente de BRCA2, é mais claro que devemos levar no PSA de corte gatilho de 3. O que acontece se tem uma alteração no gene ATM, que é o terceiro mais frequente e mais relevante da recomendação homóloga, tão falado ultimamente, também muda? Qual é o melhor screening? As guias falam fazer um PCA. Só com PCA é suficiente, porque PCA está relacionado ao tamanho da próstata. Quando maior o preço postátil, maior é o PCA. Os urólogos fazem uma densidade de PCA, vemos o valor absoluto do PCA, mas também, além de ver isso, observamos a cinética no momento do PCA. Esse PCA está em aumento, sistematicamente, no homem que tem 40 anos, esse PCA é importante vê-lo mais proximamente, acompanhar. Esse paciente é importante tê-lo mais controlado, fazer algum estudo de imagem. O que acontece com o BRCA2 e a ressonância prostática multiparamétrica? O que acontece com o BRCA3, BRCA2 e todos os estudos novos que estão chegando agora? É importante mudar um pouco a entrada, por exemplo, da vigilância ativa. O BRCA2 é um fator de prognóstico que vão tomar. Será fazer um screening germinal de BRCA2 nos pacientes antes de oferecer uma vigilância ativa? Porque provavelmente eles derivem mal. Não, é importante oferecer um tratamento ativo. E se oferecemos um tratamento ativo, qual é o melhor tratamento? Prostatectomia radical, no homem de 45 anos? Fazer radioterapia? Não sabemos. O que sim sabemos é que, nós, na urologia, para saber se o paciente que temos que fazer uma linfadenectomia germinal, então isso faz score de Brigante. Então, se o paciente tem uma amostra de BRCA2, score de Brigante diz que não é fácil fazer uma linfadenectomia. Não será conveniente fazer do mesmo jeito e tirar esses gânglios a um paciente que sabemos que o mais provável é que tenha os gânglios afetados por tumores? Muitas interrogações. Então, recomendações aos nossos pacientes, a partir do nosso humilde papel. Nós levamos em consideração que pacientes e os antecedentes pessoais e familiares. Consideramos a cinética do PCA e consideramos um PCA gatilho de 3. O controle anual com urólogo. Não pomos estúdio só com PCA. Pomos controle anual pelo urólogo também. E PCA tato retal e aparato abdominal. Para levar todos os aparelhos relacionados à próstata e à cinética do coração. Para pacientes de BRCA2, sugerimos um tratamento ativo versus vigilância ativa. Sugerimos. Para BRCA geral 1 e 2, sugerimos considerar no paciente maior risco para ter gânglios positivos e realizar a linfadenectomia independente do score de Brigante naqueles pacientes que sim vão ser operados. Um controle mais estrito com o tratamento ativo, aqueles que têm o maior risco de recaída e de resistência aos tratamentos convencionais. São pacientes, é importante tê-los mais próximos. Bom, acho que eu vou terminando aqui. Muito obrigado, Florência. Ouvi os comentários de Karen, por favor. É a coordenadora. Ela não falou nada, por favor, eu vou fazer um comentário. Excelente apresentação, Florência. Isso mostra, eu estou acostumada ao estudo genético e não ao tratamento do paciente. Todas as perguntas que vão surgindo, aqui ficam em aberto. Gostaria de perguntar, quando você chega ao seu paciente, qual é o painel de genes que vocês indicam, painel de genes? Vocês falam mais prevalentes, mas de repente o painel seja um pouco mais amplo? Nós utilizamos o painel para câncer hereditário de Pictet. O paciente vem sozinho, assim, com diagnóstico apenas com um diagnóstico de câncer básico da família mais único, seja esse, usamos o painel. Se o paciente tem próstata e ele tem antecedentes de falência de câncer de cólon ou tumores genealógicos, usamos o painel de 47 genes. Se dentro do painel de 47 genes precisamos de algum outro gene, também solicitamos, mas o direcionamos a um antecedente familiar. Entonces, y el panel más básico. E o painel mais básico, no fundo de câncer de próstata, esse painel seria mais reduzido, 5 genes. São 12 genes.
ou 12 genes. E se não passa a 47, perfeito. Mas pensa de vocês, com os fontes de recomendação homóloga, mais do mismatch, são mais prevalentes. Mas o OXP13 menos prevalente, mas também é hereditário dentro do painel de próstata. A última pergunta que eu gostaria de fazer, porque agora tenho um paciente de 80 anos, homem que começou com câncer de mama aos 79 anos, tem 81 anos. Identificamos a mutação na PCA2, mas tem 81 anos. Dentro desses guias que foi discutido, o que é importante evitar vigilância para a próstata? Porque ele tem 81 anos. A questão da vigilância para a próstata é uma questão, depois dos 80 anos, se nem não olhar mais a próstata no mundo da urologia. A partir dos 65, 80 anos, se o paciente vem com um PCA estável, que não é um PCA de risco, geralmente nem se controla mais. Mas pacientes que é um portador de uma mutação, eu indicaria controles. E eu vou acrescentar algo, porque acontece conosco aqui no Uruguai, mas certamente acontece com vocês. A idade de corte, muitos elementos, mamografias, MCA, o controle urológico, na maioria das pautas que realizamos, tudo mostra a população que termina a 70 ou 75, mas as pessoas vivem mais. E essas pautas que estamos falando hoje vão sendo modificadas vão ser modificadas daqui a 5 anos. No Uruguai, a média de vida para as mulheres é 74 anos, 76 anos, depois aumenta 74. Isso foi medido 2 anos atrás. Se vejamos hoje, talvez vai seguir em crescimento. Isso mostra que os pontos de corte do screening, tanto para a população geral, mas como para nós, o micromundo genético, também vão mudar. Então, as pautas que vamos encontrar em qualquer aspecto são até os 75, 70. E essa pessoa de 80 anos morreu talvez com 95. Se tem outros 15 anos no meio, pode chegar, e provavelmente, quanto mais velho, mais um câncer de próstata. Então, sim, esse senhor, vamos sugerir o PCA com ponto de corte 3. Ponto de corte 3. Vou deixar você. Eu acho que o senhor queria perguntar alguma coisa. Não, eu acho que as respostas às perguntas foram muito interessantes. Paulo, você quer fazer alguma pergunta, Paulo? Na verdade, gostaria de parabenizar a doutora Florência pela excelente aula que ela apresentou. Mas, na verdade, só chamar atenção para alguns pontos básicos, né, que eu acho que a gente deve conduzir os pacientes e suas famílias, né, através de uma boa anamnese, onde você tem a coleta das informações pessoais, os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares, né? E lembrar que a medicina ela não é uma ciência exata, então ela tem, né, todas as suas nuances, porque cada indivíduo é único, está exposto a um ambiente único, e isso faz com que realmente o câncer ele não seja exatamente igual para todos. E é isso que dificulta. Então, o que eu tenho a falar, na verdade, é que nós, como médicos, a gente tem que, além de utilizar as guias, né, os protocolos, os guidelines, mas a gente tem que ter também um certo toque pessoal na condução dos casos mediante a anamnese, ou seja, a história pessoal e a história familiar do indivíduo. Então, por exemplo, na minha opinião, todo indivíduo depois dos 30 anos, né, deveria fazer um exame de check-up com o seu clínico ou com o seu médico da família. E eu acho que não custa nada você solicitar no check-up anual o PSA e um ultrassom de abdômen e um ultrassom de próstata do abdômen, né, via abdominal. Então,
Eu acho que isso não A faz... todo mundo? Oi? Não, como check-up, né? Como check-up geral, populacional, quer dizer, quando... A todo mundo. Isso, para todos. Para Exatamente. todos. Isso. Porque você vai ao médico, você vai fazer o seu check-up, você vai fazer a dosagem do colesterol, da glicemia, vai solicitar um hemograma, vai solicitar ureia, creatinina, e você pode, nesse exame, muito bem, solicitar um PSA. Isso não tem custo elevado, e você já começaria, desde cedo, a fazer um screening populacional baseado no PSA, assim como você também vai fazer um raio-x, né, uma radiografia de tórax, você vai fazer um ultrassom abdominal, e você pode fazer muito bem um ultrassom de próstata pelo abdômen, né? E eu acho que você já poderia fazer isso para todos como um check-up, que eu acho que essa também seria uma das finalidades da medicina primária, né? Que é você fazer esse check-up para todos, né? E eu acho que é muito importante a medicina primária nesse contexto, porque é lá que o médico, o enfermeiro, os agentes de saúde, eles vão ter a história do indivíduo e da família, quer dizer, é lá que a gente tem que atuar, porque lá é onde o médico tem contato com a pessoa e a família, né? E ele vai ter a história familiar. Eu acho que esse é muito importante, porque a história familiar, como você mostrou muito bem, Florência, é um dos critérios na qual a gente vai suspeitar, vai levantar uma suspeita para um câncer hereditário, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que investir muito em saúde primária, com esses exames básicos de check-up, com a história familiar, que não custa nada. O que custa fazer, né, uma história familiar bem feita, né? E você, então, fazer um screening das famílias que têm alto risco e das famílias que não têm alto risco para câncer hereditário, né? A gente tem que lembrar que a prevalência dos genes BRCA1 e BRCA2 na população é de 1 para 200, dependendo da população, 1 para 300. Na população judia, né, de judeus askenazes, é 1 para 40. Então, a prevalência da mutação no gene BRCA1 e BRCA2 na população é muito alta, né? É 1 para cada 200, 1 para cada 300 indivíduos, né? Então, a gente está falando de uma síndrome genética que, infelizmente, ela é subdiagnosticada na população. Ela é subdiagnosticada na população. Quantas pessoas não têm câncer de próstata, de mama, de ovário, né, que têm a síndrome do mama-ovário hereditário e não são diagnosticadas? Passam pelo sistema de saúde, vão tratar, e vão vir a falecer, e você não tem o diagnóstico da síndrome e você não tem o rastreamento familiar, né? Por quê? Por que isso? Primeiro, a grande maioria dos médicos que estão atuando lá na ponta, né, eles não têm essa informação, eles nem pensam eles nem levantam uma suspeita de que aquele indivíduo pode fazer parte de uma síndrome genética. Isso é muito, né, delicado. E por causa do alto custo do teste genético, onde você, infelizmente, não tem a maioria das pessoas fazendo o rastreamento dos genes, né? Então, eu acho que você começar a fazer um PSA, que é barato, você fazer um ultrassom prostático, que é barato, já em indivíduos numa faixa etária precoce, você poderia realmente encontrar casos suspeitos, associando à história familiar, tá? Então, mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Parabéns pela aula. Obrigado, Pablo. Apenas lembrando que o Grupo Colaborativo Uruguaio é pioneiro no estudo de câncer hereditário na América do Sul. O Carlos Sarroca começou a estudar síndrome de Lynch na década de 70 para 80, e a fundação do Grupo Uruguaio como grupo colaborativo na década de 90, se não me engano, em 95, 96, né, cara? Então, eu sou um admirador do trabalho de vocês aí no Uruguai, e parabéns pela aula, Florência. Todo mundo aqui no chat está dando os parabéns para você, viu? Você conseguiu resumir aí em 20, 30 minutos muita coisa interessante e levantar pontos que ainda precisam ser estabelecidos, que não estão estabelecidos.
Nós temos 15 minutos para o caso clínico, Adriana. Vamos apresentar? Bueno, teníamos otras cositas para Bom, comentar. havia outras coisas para comentar daquilo que do que Florência ia falar, mas se não teremos tempo por caso clínico que é muito interessante e que nos dá bom um panorama. Outra questão que também estivemos imersos aqui, habitualmente aqui e aí certamente também. Estamos dentro no grupo colaborativo, temos um registro de mais de 3.500 famílias. Como o Benedito falou, desde o ano 1996 que foi criado o registro oficialmente, mas Carol começou a estudar esses casos em 1977. Então, já faz muito que estamos e afortunadamente avançamos muito. Bom, evidentemente há muito mais por ser feito. Vou pedir a Jefferson, então, que comece a compartilhar a apresentação que mandei. Está no PowerPoint, que é curta. Não sei se ele está aí, o Jefferson. Aí. Bom, essa é a ideia de mostrar de forma bem gráfica essa família que veio à consulta, a nossa consulta. Se vocês podem ver, nosso propósito é uma mulher que tem 64 anos, mas que tem antecedente de um câncer de mama aos 49 anos, câncer infiltrante, com as hormonais processos, que nos conta que tem um melanoma, mãe que tem um câncer de ovário, câncer de bexiga e diagnóstico recente de câncer de pâncreas. Uma irmã morta por um câncer de cólon aos 38 anos, uma irmã falecida com uma leucemia aos 12 anos, um pai com câncer de pâncreas e uma avó paterna com câncer de pâncreas e da linha paterna, primos, um morto por um câncer de pulmão, fumante, e uma prima morta por um melanoma metastásico. E outra prima com um diagnóstico de melanoma. Então, chega a consulta essa mulher, que aos 64 anos, quer se consultar para sua filha e sua neta. Muito bem. Com esses antecedentes familiares, nós pedimos que inicie a sua irmã a fazer o estudo também. Se o nosso propósito era assassinar de 64 anos com antecedentes de câncer de mama, vendo todos os antecedentes de seus familiares que nos e que pudemos confirmar, nós pedimos à sua irmã que tinha todos esses diagnósticos viesse a fazer o estudo, um estudo genético. Nós usamos, como mencionava em Florência, habitualmente painéis de ao menos 47 genes, na maioria dos casos, e sobretudo quando há tanta variedade no princípio, e para ser completamente honestos, nos inclinamos com esse antecedente de câncer de colo, câncer de pâncreas, somente uma paciente com câncer de mama, com síndrome de Lynch, MCH2, ou pensamos também com esse antecedente que poderíamos estar perante um BRCA1, BRCA2. Então, nos dirigimos clinicamente, nossa cabeça, nossa percepção nos conduziu a um desses lados, mas os diagnósticos eram muito variantes, muito variados. Mandamos fazer um painel e, fenotipicamente, mudou a nossa percepção. Passe, por favor, a próxima. Jefferson, próxima. Bom, com isso encontramos nossa paciente apresentava duas mutações, CDK, N2A, MIP-F, ambas mutações patogênicas. E a seguinte, Jefferson, por favor, próximo slide, por favor. Que são, e queríamos mencionar, estamos terminando, mas queria mostrar um pouco a reflexão, que tanto o CDK-N2A, que é um gene particularmente atua, um gene que particularmente atua na proteína 16 e na feminina 14, tem um perfil característico fenotipicamente que nos conduz às melanomas. E havia melanomas na família, mas também o câncer de pâncreas. E o MIT-F, que também aciona sobre o CDK-N2A, sobre essas mesmas proteínas. Além disso, participa e mobiliza, digamos assim, as proteínas 21,
que habitualmente havemos associado ao P53. E então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu nesta paciente? Uma sobreexpressão de tudo aquilo, um fenótipo completamente diferente ao que estamos acostumados, não apenas expressando o melanoma, que era o mais frequentemente que podemos observar nas duas mutações para CDK, NDSA, como em MIX-F, mas também câncer de ovário, câncer de bexiga e câncer de pâncreas na mesma mulher que começou com seu primeiro tumor aos 32 anos, mas que agora tinha 70 anos e começou um tratamento para seu câncer de pâncreas, com essa mutação. Que, evidentemente, a frequência dessa mutação e os poucos estudos que há em relação a essa mutação, essas duas mutações, há um estudo muito bom em 2018, mas há muito pouca coisa publicada. Não sabemos se temos se tem respostas aos platinos ou não sabemos. Não são. Quando voltamos a fazer o nosso propósito, agora as mutações que tinham já foi para CNK N2A, mas não para mim, exclusivamente. Havia várias irmãs que haviam morrido, alguns familiares que não tinham contato com a senhora, mas ao mesmo tempo encontramos nesta irmã duas mutações que se potencializaram e em nosso propósito, somente uma delas com perfil, como vocês podem observar, muito mais light. E bom, gostaria de mostrar o que pode nos enganar o fenótipo e a clínica de uma família e por que a importância dos painéis e no momento nos baseamos habitualmente em painéis de 47 genes para nos ampliar sempre que eles quisermos, mas ao menos que estejamos muito direcionados, como Florência havia mencionado, a famílias com câncer de próstata exclusivo, porque pedimos esses dois genes para tumores urológicos, para câncer hereditários urológicos. Geralmente, a experiência nos mostrou que muitas vezes a clínica e o fenótipo podem nos enganar e podemos encontrar, quando aparecem esses cinzas na família, de mutações diferentes ou a soma de mutações que geram um fenótipo muito variável. Então, bom, gostaria de mostrar isso como algo diferente. Gostaria de fazer. É importante selecionar o paciente, porque vem um aprovado com câncer de mama numa família cheia de antecedentes. E escolhe a irmã, que não tinha nem ideia da consulta, do que está acontecendo. E ainda bem que escolhemos ela, porque ia faltar diagnosticar. Então, bom para a gente. Foi muito bom realmente o que fizeram. Interesante, Adriana, el caso que muestra. Muito interessante esse caso que você está mostrando, Adriana. Aos poucos eu recebi uma família que é câncer de mama, câncer de ovário, melanoma, pâncreas, câncer de mama bilateral e no CDK, gene 2A, com pouco melanoma, parecido no sentido que se postula aos CDK 2A como síndrome de múltiplos tumores. Então, não, no fundo, o melanoma de pâncreas é o que temos que procurar, mas também entender os outros riscos que podem surgir. Em que lugar da cachoeira se encontra, e do pathway se engancha, e qual proteínas movem e sobreexpressa que podem gerar tudo isso. Adriana, qual era a mutação Qual a mutação da NMTF? Mas a segunda, a próxima, por favor, Jefferson, a próxima slide. É a 952. Nós publicamos. Nós publicamos um paper no ano passado com 10 famílias com mutações em MITF, justamente com essa variante 952. É a mais frequente. Alguns dos que apresentaram tinha dupla mutação, mas o que falo é que nesse paper eu enviei o PDF para o nosso grupo que
em vários cânceres de pâncreas, ovário e melanoma, inclusive o estômago também. Então, essa variação 952 é a mais comum. E também temos 10 famílias em risco de no sírio-libanês, famílias sem relação de parentesco, com tumores muito parecidos com a família, que é muito interessante porque tem uma dupla em genes que estão na mesma função sequencial de mutação. Então, é realmente um caso muito interessante. E depois, Adriana e Florência, se vocês tiverem um tempo, vejam esse paper. Muito obrigado. É muito parecido o fenótipo. É um caso muito interessante, é o que eu volto a falar. Você vê pelo heredograma, pela história familiar, não, você não tem dúvida que essa família é uma família de alto risco para câncer hereditário. Quer dizer, você vê diversos indivíduos na família acometidos com idades jovens, cânceres raros e com um padrão de herança claramente autossômico dominante, né? Então, você bate o olho nessa família, você se pergunta qual é a síndrome, não é? A pergunta não é se essa família tem uma síndrome, né? Mas qual é, né? E é um caso muito interessante, porque mostra 2 genes supressores de tumor, né? O CDKN2A, que é um inibidor da quinase dependente de ciclina 4, né? E o MITIF-F, que é um fator de transcrição, né? Que, como o Dr. Benedito disse, no paper, né? Esse paper é bem interessante. A gente até discutiu numa reunião do LA-GET, acho que faz 1 ou 2 anos atrás, ainda quando era no sírio-libanês, desses casos de câncer envolvendo o MITIF-F, que é um gene raro, né? Então, um caso muito interessante mesmo. Parabéns aí pelo caso. Agora, a grande pergunta é como conduzir no ambulatório uma família como essa? Quais são os protocolos que nós iremos adotar, que nós iremos utilizar para conduzir uma família que tem 2 mutações, né? Quer dizer, o CDKN2A e o MITIF, quer dizer. Então, você vê que faltam ainda, né, muitos protocolos para esses genes raros na nossa prática clínica. Por isso que eu acho que a sensibilidade do médico que está lá, né, conduzindo essa família, né, e que vai conduzir essa família para o resto da vida, né, tem que ter essa sensibilidade de ver, bom, quais os exames que eu vou citar, porque não existe protocolos de screening para, por exemplo, MITIF-F para todos esses órgãos que estão acometidos aí na família, né? Muito, muito legal, muito parabéns pelo caso. Bueno, muchas gracias, pero Não, muito obrigado. Mas mencionando aquilo que você está comentando, no que nos baseamos nós para dar essas indicações? Primeiro que as damos por escrito, porque quem nos recebe, o cirurgião, o pastólogo, aquele que está do outro lado, recebe uma recomendação, uma prescrição que nós tentamos adaptar às guias internacionais, evidentemente, mas baseado na história familiar que estamos recebendo. Então, essa mulher que encontramos esses 2 genes que se potencializam totalmente, havia iniciado um tratamento para câncer de pâncreas e sua situação era muito complexa. Mas para o resto da família, adaptamos o segmento e as recomendações à clínica da família. E essa família tinha câncer de pâncreas, câncer de cólon, tinha melanomas, tinha ovário. Então foi direcionado o seu perfil. Específico aquilo que podemos avaliar dentro da família, porque não há nada escrito. Então, que possamos avaliar e determinar, ajustado ao ritmo familiar, é muito importante dar as ferramentas a outro, a que não sabe onde o CDKN2A atinge, onde deve estudar, a partir de quando, e guiar dessa forma. Isso fazemos habitualmente. Bom, muito obrigado. Nós
que vivemos a era pré-diagnóstico molecular, imagina, por exemplo, a mesma família se vem com exame genético germinal negativo. Se fazia a senhora BRCA1, BRCA2 e vinha negativo, e já pronto, já era assim que se fazia. Mas imagine fazer um painel assim e tem alteração. Nós temos também famílias assim que têm milhares de cânceres e não há identificação. Então, eu acho como quando não há guias de sequência, segmento, é a mesma coisa como se fosse um teste sem um resultado positivo. É o mesmo como trabalhávamos 30 anos atrás. Essa família deve fazer seu segmento de acordo com a clínica, com os antecedentes familiares, como Florência mencionou. Então, a clínica é muito fundamental para fazer um guia de segmento nessas famílias. Por isso, a individualização e a personalização devem sempre estar como ponto básico. Temos a NCCN, Adriana Florência, sempre se diz olhando os antecedentes familiares, de acordo com os antecedentes familiares. Nas letras pequenas, né? A última frase da última pequena. Principalmente no país. Mas quando você coloca assim letras pequenas no final, estou de mãos limpas, que a responsabilidade é sua, não minha. Você tem antecedentes? Não sei os antecedentes. É muito importante. É isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer naquela. Vamos dosar o PSA desde os 30 anos. Porque, veja, se você tem um acompanhamento de longo prazo do indivíduo desde os 30 anos com o valor do PSA todos os anos e com o ultrassom da próstata todos os anos, se de repente você começar a detectar uma alteração no valor do PSA ou na configuração, né, na forma da próstata, quer dizer, se você tem um segmento de longo prazo de um indivíduo, anualmente, com todos esses valores, com todos esses exames de imagem, né, e etc., quando esse indivíduo tiver uma alteração em um desses exames, ou nos dois exames, você, vamos visualizar melhor aí, né? Então, é isso que eu acho que a medicina primária é importante nisso, porque você faz uma história familiar que você identifica uma família de risco e você tem todo um acompanhamento de longo prazo do indivíduo, desde o nascimento até final da vida, né? Então, acho que a saúde primária é muito importante. Sem dúvida, Pablo. Eu gostaria de agradecer Florência e Adriana por la excelente charla y a mí me gustaría mucho que Karen encerrase esta reunión de hoy, Karen. Muchas gracias, Karen, por organizar esta segunda reunión del mes que incluye casos clínicos. Muchas gracias, Adriana, Florencia, dos grandes amigas, siempre competentes. Muy bueno tenerlas acá y mirar, mismo que sea por la pantalla acá, es bueno mirar ustedes siempre ahí con sus sorrisos. Ya nos vamos a encontrar, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un beso grande para todos. Chau, Benedito, hablamos. Y muchísimas gracias. Besitos, amigas, que estén bien y nos vemos pronto. Dale, Gracias por todo. Muchas gracias. Besos, hasta luego. Chao.